E hoje o programa TV Fato veio até aqui o Instituto HQ na cidade de São Paulo para bater um papo com ele, nosso amigo Clebs Júnior, que esteve, alguns anos atrás numa matéria de muito sucesso aqui no nosso programa. E a gente voltou hoje para bater esse papo muito legal e mostrar a sua escola, afinal de contas, Clebs. É um prazer muito grande nós estarmos sendo recebidos por vocês hoje aqui. O prazer é nosso, é muito bom estar de volta no seu programa, é uma coisa muito bacana. Eu me lembro com carinho do evento que a gente fez lá em Mogi e fui muito bem recebido e tive uma repercussão muito bacana do trabalho. Clebs, hoje propriamente dito nós estamos no seu habitat aqui, vamos dizer assim, Estamos mostrando aí algumas imagens dos seus alunos, de alguns processos de criação, inclusive aqui dentro do Instituto HQ, que, como você me dizia aqui em off, mudou de nome, teve uma pequena alteração recentemente, aqui na escola que fica aqui no bairro de Pompeia, na cidade de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente, vamos começar abrindo falando sobre essa transição. Olha, eu abri junto com outros artistas, o Luke, o Manny e o Fábio, a Impacto Quadrinhos, que foi uma escola que a gente começou em 99. Já passaram mais ou menos uns 3.500 alunos pela escola desse período. E a escola fez tanto sucesso que a gente começou a ser visto, inclusive, pelos editores estrangeiros, porque a gente estava passando para os alunos uma didática e uma maneira de aprender a desenhar para valer mesmo, porque a gente tentava passar para o aluno aquilo que a gente tinha sentido na pele quando a gente era jovem e a gente queria entrar nesse mercado, ou seja, como realmente se profissionalizar. Então a gente passava um pouco dessa maneira de trabalhar, como se conseguir se portar como profissional, como desenhar, como entrar nesse mercado. E isso foi visto pelos editores como uma coisa muito interessante, essa maneira de educar profissionalmente o desenhista. Aí o estúdio foi crescendo cada vez mais e eu percebi que o objetivo também de publicar quadrinhos estava muito próximo. Por isso a gente deu o passo seguinte, que foi crescer e se tornar uma editora. Começando agora a publicar trabalhos que tenham a mesma qualidade que a gente está acostumado a ver no mercado internacional, norte-americano e agora o europeu, que a gente está trabalhando fortemente, mas também que tenha uma identificação com o leitor, ou seja, fomentar a criação de uma indústria de quadrinhos no Brasil para poder competir de frente com material estrangeiro. Clebs, na entrevista que nós gravamos, já faz 5 anos, 5 anos atrás, 4, 5 anos, lá em Mogi das Cruzes, nós enfocamos muito a questão da sua carreira, que eu acho uma coisa que nunca é demais nós falarmos, que eu acredito que serve como exemplo, não só para os jovens que integram a escola de vocês também, mas em todo o Brasil. E você até me destacava numa época que você, justamente é exemplo de muitos talentos no Brasil, tem que sair para fora para acabar fazendo a repercussão aqui dentro do país. Conta um pouquinho mais uma vez para a gente, como é que foi toda essa sensação que você pôde viver no exterior, o que você conseguiu trazer de bagagem para cá, os trabalhos mais significativos que você conseguiu fazer nos Estados Unidos e outros países também. Vamos lembrar o pessoal em casa. Bom, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo, então na minha época, isso na década de 80, você pode imaginar como era difícil você concretizar um sonho que era de viver de quadrinhos, ou seja, se tornar um desenhista de quadrinhos, que era complicadíssimo, porque não existiam escolas específicas, não existia um material didático disponível para as pessoas, muito menos contato com profissionais, porque não tinha naquela época a única coisa que existia era Maurício de Souza, só, que era uma coisa muito específica da indústria dele de quadrinhos. Então, quando eu vim para São Paulo e fui estudar e tentar me profissionalizar, eu percebi a carência muito grande disso, Mas, aquela coisa, o brasileiro é muito invocado, muito teimoso, então a gente vai batalhando, errando, patinando, porque a gente tem que aprender na raça, até que, na metade da década de 90, eu e outros brasileiros participamos da primeira leva de quadrinistas que conseguiu publicar nos Estados Unidos, na época através de uma agência chamada Art Comics, que existe até hoje, que foi a grande pioneira na colocação de desenhistas no mercado. E, através disso, a gente conseguiu trabalhar com revistas como eu, particularmente, X-Men, Excalibur, Os Mutantes, Buffy, A Caça a Vampiros, um monte de revistas, não só eu, como vários outros artistas. E só então
por causa da gente ter começado a trabalhar para o mercado estrangeiro, é que o mercado brasileiro começou a dar uma certa seriedade no nosso trabalho. E ao longo desses quase 20 anos de carreira aí, eu já publiquei em todas as editoras, Marvel, DC, IDW, Dark Horse, e agora a gente conseguiu, a partir dos últimos últimos anos, a trabalhar no concorrido e muito mais seleto mercado europeu, que é um mercado que, apesar da economia europeia ainda estar não está muito legal, mas a indústria editorial não sentiu o reflexo nisso, porque eles continuam vendendo muito bem. Agora, já que você falou a questão de ajuda, e nós vamos entrar também na parte da sua escola, né, o Instituto HQ, antiga Impacto Quadrinhos, como eu até errei aqui em off, aqui no começo da chamada, que a gente acostumou, né, Clebs? Tanto tempo com a marca, realmente, que é tão forte quanto essa atual. Eu gostaria que você contasse um pouco, né, sobre as imagens que nós estamos acompanhando no momento. Eu vejo que é referência realmente a nível Brasil, pelo que eu presenciei aqui. Quando você chega, você tem desde um hall de entrada muito receptivo, até salas específicas para cada modalidade que vocês ensinam para os alunos. Eu fiquei muito impressionado, principalmente, eu gostaria que você falasse, além da parte de desenhos também, a parte das esculturas que viram moda, né? Hoje em dia tem muita gente no Brasil, uma cultura que era americanizada, você colecionar miniaturas, hoje está muito forte aqui. Nós vemos nas feiras de cosplay, por exemplo, molecada pira, né, literalmente com isso. E vocês já abrindo esse mercado para profissionais também, não só dentro dos desenhos, como esculturas e outros projetos como animação também. Fala um pouquinho para a gente, então, vamos lá, sobre o Instituto HQ, dessa nova reformulada que vocês deram. Se é que dá para falar, acho que não dá para falar só um pouquinho, tem que falar bastante coisa. É verdade. Olha, desde o início, quando a gente começou, na época, como a Impacto, e agora como Instituto HQ, o nosso objetivo sempre foi ajudar nessa indústria de quadrinhos e do entretenimento. Então, eu acho que um grande diferencial é você não pensar o seu trabalho somente como uma revistinha que você vai mostrar para sua mãe, mas uma revista que vá ter um retorno financeiro para você conseguir ter um alcance muito maior, porque afinal de contas você é um comunicador. Se você está se comunicando com quadrinhos ou com games, ou com animação, ou com literatura, ou com escultura, seja como for, você está passando uma mensagem, você está se comunicando. Então o objetivo principal é sempre se comunicar o máximo possível, ou seja, comunicar com mais gente. Então para isso eu tenho firmemente enraizado em mim a ideia que a pessoa precisa trabalhar o seu personagem, o seu produto, a sua história e a sua mensagem no maior número possível de mídias e de desdobramentos. Então, desde o início, a gente acha que o licenciamento, fazer esculturas, fazer bonecos, fazer desenho animado, fazer internet, fazer versão online, fazer versão animada, ela ajuda a você se comunicar mais e você ter um retorno financeiro maior pelo seu investimento, que for aquelas inúmeras horas que você ficou lá desenhando o seu quadrinho. Então, aqui no Instituto a gente foca isso em vários cursos, como o curso de escultura, o curso de animação, o curso de flash, de quadrinho animado, né, que agora a gente está percebendo que a tecnologia está cada vez mais rápida, está se desenvolvendo tanto, que é difícil você ficar só numa mídia, ou só num programa, ou só numa estrutura. Então você tem que estar muito antenado com o que está sendo feito, produzido, estudado e inventado, para que o seu personagem, a sua franquia que você está criando, consiga ter um retorno e um acompanhamento nesse mundo que está cada vez mais rápido, né? Então o nosso objetivo com esses cursos, com esse acompanhamento com os profissionais dessas diversas áreas é justamente esse. É tentar ficar antenado com o que está sendo produzido no mundo inteiro, para que a gente consiga fazer do Brasil uma indústria de quadrinhos, entretenimento e franquias que possam, acima de tudo, mostrar o potencial do herói como modelo de comportamento positivo. Ou seja, não uma coisa ufanista nem nada, salve o Brasil, nada disso, mas a gente percebe que o país está passando por tantas mudanças,
e por tantos questionamentos sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é corrupto, o que não é corrupto, para onde vamos, etc. E a função do herói é justamente essa, propor soluções, propor um modelo de comportamento que seja, no meu caso, positivo para a sociedade. Klebs, nós falamos aí sobre toda essa questão das aulas que são ministradas aqui no Instituto HQ, sobre todo esse amparato que vocês estão acompanhando aí em casa também, mas eu creio que você tem um trabalho também voltado para oficinas, por exemplo, e eu gostaria de enfatizar a questão que você disse ainda há pouco, do trabalho online que é realizado, porque deve ter muita gente que está assistindo essa entrevista e já conhece o seu trabalho, gostaria de estar fazendo aulas, não só fazendo aulas, como conhecendo mais de perto, e não tem aquela facilidade de estar se deslocando até São Paulo, seja quem mora no interior ou seja quem mora em qualquer outra parte do Brasil. E esse trabalho online, ele fortifica, eu acredito que muito essa proximidade entre o trabalho de instituto e o eventual aluno ou o futuro aluno que você possa abranger. E também gostaria que você emendasse falando sobre essa proposta que vocês desenvolvem também, se eu não me engano, algumas oficinas, ou não sei se vocês têm algum projeto, gostaria de perguntar aqui, que vocês abrem em determinadas épocas para cursos rápidos ou para as pessoas que quiserem conhecer, né? Acho que seria importante a gente, já que a gente está falando do Instituto, salientar essa parte também. Aqui no Instituto a gente sempre teve uma dificuldade muito grande com a questão da distância, né? Muita gente perguntava, pô, mas eu só consigo aí passar um mês, aí tem algum tipo de curso rápido? Sim, nós focamos e montamos cursos rápidos de férias em diversas áreas, quadrinho, ilustração, cartoon, mangá, animação, escultura, etc., em janeiro e em julho, que vem pessoas, inclusive, de várias partes do país estudar com a gente. Fora isso, nós tivemos também a procura de muita gente que realmente não tem como se deslocar e precisa e gostaria de ter. A gente passou muito tempo formatando a melhor maneira de poder ensinar à distância. A gente, finalmente, depois de alguns anos, a gente conseguiu formatar um modelo de aula à distância que hoje está à disposição das pessoas que nos procuram e quem quiser está disponível o tempo todo. A gente pode deixar o site já desde já. Sim, o site que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o institutohq.com.br, e vocês vão poder, inclusive, ter acesso aos cursos de desenho, de mangá, de ilustração e, posteriormente, de roteiro e de animação. Uma questão que eu acredito que existe uma proximidade, não existe uma interação direta entre o trabalho de vocês aqui no Instituto, mas existe uma proximidade, porque a TV Fato, inclusive agora no próximo mês de setembro, estará um grande evento de cosplay aí na nossa vizinha cidade de Suzano, e existe uma proximidade muito grande entre todos esses trabalhos, né, de desenho, inclusive, de storyboards, da própria criação dos moldes, inclusive. Como essa relação, por exemplo, pelo menos nas feiras que vocês têm com o pessoal que é muito animado em lidar com essa área de cosplay? Olha, o cosplay, ele é o fã que ele gosta tanto do personagem que ele quer viver a história. Ele quer se vestir como o personagem. Então, ele é vital para a indústria porque ele mantém viva a chama do amor que a pessoa tem pelo personagem. Então, a gente percebe que o jovem, e não só jovem, como tem adultos, tem pessoas de todas as idades, que eles gostam tanto dos personagens que eles querem compartilhar isso, eles querem viver e compartilhar isso. Então, eu participo de todas as feiras, tanto aqui quanto lá fora, então dá para ver que isso é uma indústria, inclusive, que gera muita grana, com premiações, com produção de roupas, com concursos, com festas. Então é uma coisa que mantém... Os próprios modelos que estão se profissionalizando hoje em dia. Sem dúvida. Existem pessoas jovens, modelos que vivem exclusivamente de trabalhos de cosplay, tanto para eventos como para feiras. Então é uma indústria que está crescendo cada vez mais. Já que a gente está falando em braços, né, coligados às áreas, e a questão, por exemplo, de storyboards para cinema? Você tem alguns alunos, Klebs, que já saíram aqui e hoje estão trabalhando nessa área, ou que prestam principalmente trabalhos não só para cinema, mas para agências de publicidades, desenvolvendo comerciais, inclusive. Eu acho que é uma área que a gente não pode dizer que está crescendo, ela já cresceu já há um certo tempo, e eu gostaria de saber como vocês atendem essa demanda também.
O nosso estúdio, né, que é formado por alunos e artistas que trabalham sobre o selo do nosso estúdio, presta serviços para várias agências de publicidade, tanto do Brasil como de fora, produzindo desde os storyboards, que são visualizações de um possível anúncio que a agência está tentando vender para o cliente. Então vocês estão vendo agora, inclusive, um exemplo de um storyboard, como também o storyboard animado, que a gente chama de animatic, que é um storyboard com um pouquinho de animação, que as agências hoje em dia estão preferindo mais, né? Vocês estão até vendo um exemplo aqui agora, onde a gente faz o storyboard e anima para tentar conseguir com que a agência consiga vender o seu filme. Então nós produzimos vários trabalhos para várias agências. Entre eles, talvez o trabalho que tenha tido mais repercussão foi do nosso ex-aluno Bruno Moura, que fez os storyboards do filme Tropa de Elite 2. Como é a procura, por exemplo, existem universidades que procuram vocês para essa parceria, principalmente dentro do curso de publicidade, por exemplo? Nós temos assim, trabalhado, a gente já trabalhou com Mackenzie, com FAAP, com a própria Belas Artes, né? Porque uma coisa que a gente sente, vamos dizer assim, no mundo universitário em geral, é que as universidades elas quase não têm muito tempo ou carga horária para o trabalho técnico, para a produção técnica, e sim mais para a parte teórica, conceitual da coisa. Então, eu mesmo, na faculdade, eu senti isso. E hoje em dia continua. Então, o aluno de uma faculdade, ele sente falta de botar a mão na massa. Então, ele tem muito conceito, muita teoria, mas não tem tanta preparação técnica de como mexer num programa, como desenhar ou como construir uma figura. Então, são coisas que nós aqui do Instituto podemos suprir para as universidades, que a gente faz ocasionalmente com algumas parcerias, e mesmo muitos alunos que vêm sem nenhum tipo de acordo, nem nada, que eles continuam o curso dele na faculdade, mas eles vêm para cá para poder ter esse embasamento mais prático de como desenhar, ou de como construir uma figura, de como colorir, de como ilustrar, ou de como usar um programa X, ou como esculpir, ou melhorar o desenho dele através da escultura, e por aí vai. Clebs, eu sei que você tem um projeto muito bacana, um projeto autoral, inclusive, do Pátria Armada, que você já comentou comigo já faz alguns anos, eu fiquei te devendo essa matéria há um tempinho. Eu gostaria de combinar com você, que você possa voltar no programa na próxima semana, falando especificamente sobre esse tema, tá combinado? Combinadíssimo. Então, né, pessoal, esse foi o nosso entrevistado de hoje no programa TV Fato, né? Hoje podemos também chamar não só de desenhista, cartunista, mas sim empresário Clebs Júnior, aqui do Instituto HQ. Na próxima semana ele vai voltar falando muito mais novidades sobre esse projeto dele, Pátria Armada. Clebs, uma mensagem aos nossos amigos telespectadores. Olha, muito obrigado ao pessoal da TV Fato, a você principalmente pelo convite. Espero que todos vocês curtam, continuem curtindo os quadrinhos, os desenhos, as ilustrações, porque, acima de tudo, desenhar é sonhar. Então, quanto mais você desenha, mais você está sonhando e ajudando a construir um país melhor. Valeu! Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui e deixando um lembrete, quem está nos assistindo aqui pela internet, no canal oficial Fato Notícias, se inscrevam no canal e acompanhem essa e muitas outras matérias aqui, é claro, na TV Fato.